Olá, amigos do Frame! Olá, prezado aluno, tudo bom? Hoje falaremos em nossa segunda aula sobre materiais e componentes do nosso curso. O primeiro assunto será a questão de nomenclatura de light steel frame, drywall. Normalmente, em países de língua inglesa, a gente usa o termo steel frame ou steel frame para estruturas metálicas, obras em estrutura metálica. Adicionando light significa que essa estrutura é formada com perfis de aço leve, que é exatamente o nosso sistema construtivo que utilizamos no Brasil. Ao trazer esse sistema para o Brasil, ao embrasileirar esse sistema construtivo, entre aspas, muitas empresas, muitas pessoas não usam o termo light, chama apenas de steel frame, para facilitar, para deixar um pouco mais fácil. Isso fez com que eliminasse esse termo. No Brasil, estrutura metálica, nós falamos mesmo em português. Então, eu particularmente não vejo problema em falar steel frame, steel framing, ou light steel framing. O mais correto seria utilizar o light. Mesmo não tendo esse termo, nós estamos designando um sistema construtivo. E ao falar de sistema construtivo, estamos trabalhando exatamente porque ele tem subsistemas. Dentro desses subsistemas temos subsistema estrutural, subsistema de fechamento externo, subsistema de fechamento interno, subsistema de fechamento superior, subsistema de fechamento inferior, subsistema hidráulico, elétrico. Temos diversos subsistemas que estes juntos competem o sistema construtivo, steel framing. Primeiro, falar com vocês também então nesse assunto, falar um pouquinho sobre o que é o drywall, a diferença de drywall para steel framing. O steel framing é um sistema construtivo, como dito há pouco. O drywall, ele é um subsistema muito utilizado para fechamento não estrutural. Então, quando nós temos ali uma parede que ela não tem função estrutural, se utiliza perfis de drywall. A grande diferença é que o drywall você tem perfil com uma chapa, com uma bitola do aço mais fina. E como ele é mais fino, ele não tem função estrutural. Quando a gente vai para o steel frame, é uma bitola mais grossa. Assim, quando a gente faz uma obra, nós precisamos das paredes internas dessa edificação para servir no contraventamento das paredes externas. Por isso que é muito comum uma obra de steel framing você utilizar todos os perfis de steel framing, perfis 0,95 e 25, para que eles auxiliem no contraventamento dessas paredes. Por isso que é mais difícil numa obra de steel frame você utilizar os fechamentos ou subsistema de drywall. Esse é mais comum em obras de alvenaria, quando você já resolve o contraventamento com pilares, vigas de concreto ou elementos de laje, você resolve lá. Aqui no steel frame nós precisamos das paredes internas para fazer o contraventamento. É mais fácil você fazer o contraventamento em steel frame numa edificação que você tem muitas paredes internas do que quando você não tem nenhuma parede. Quando você vai fazer um galpão, você vai fazer uma edificação 10 por 5, por exemplo, sem nenhuma parede interna, é mais difícil, fica prejudicado a questão do contraventamento, porque você não tem tantos elementos para poder te auxiliar nessa resistência que vem aí devido ao vento. Então você precisa resolver de outras formas. Então, quando não há necessidade estrutural da parede, quando aquela parede ela não é estrutural, você pode utilizar os perfis de drywall, que são muito comuns no mercado, que são bastante utilizados em várias obras, principalmente em obras comerciais. Beleza?